A 10ª edição do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes revela que o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. Um dos problemas causados pela doença é a predisposição do paciente a desenvolver doenças oculares, que, se não tratadas, podem causar perda irreversível da visão. No Brasil, a incidência da retinopatia diabética é de 24% a 39% da população diabética, sendo estimado a prevalência de 2 milhões de casos. Para a gente entender melhor as doenças oculares que podem acometer os diabéticos, a gente conversa com a oftalmologista a doutora Joyce Fará. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, Abi. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutora. Doutora, que já voltou de nenê de novo. Pois doutora, é. Que delícia. Delícia, né? Quanto tempo? Agora eu tô com 8 meses já de gestação. Gente, que rápido. Sim, meu menino já tá com 1 ano e 9 meses. Ai, que gostoso. Então, vai ser gostoso. Você tá com 2 bebês em casa. 2 bebês. O que é, doutora? Agora uma menina. Ai, um casalzinho. Casalzinho. Ai, que coisa Uma linda. bênção. Que Deus abençoe, doutora. Amém, obrigada. A vovó deve estar toda coruja, né? Tá, muito. Doutora, quando a gente fala sobre o diabetes, a gente já fala assim, a pessoa que tem diabetes tem que se cuidar como um todo. Mas eu acredito que as pessoas esquecem um pouco da visão. Quando chega alguém no consultório, você geralmente faz essa pergunta se a pessoa é diabética ou não, e isso tem uma diferença? Com certeza, Abi, é super importante a gente saber todos os problemas de saúde que os pacientes têm, né? Por quê? Algumas doenças, elas estão relacionadas a mais problemas oculares do que quem não tem. E o diabetes é uma doença que está relacionada a maior incidência de problemas oculares. Então, é muito importante a gente saber se o paciente é diabético. E é interessante que, hoje em dia, a gente consegue até diagnosticar diabetes pelo exame oftalmológico. Ah, é? É, porque dependendo da gravidade do diabetes, se o paciente tem lesões já oculares, a gente consegue saber que aquelas lesões muito provavelmente são de diabetes. Então, se o paciente não tem diagnóstico, a gente às vezes consegue até diagnosticar o diabetes pelo exame, por exemplo, de fundo de olho, sabe? Que interessante. A gente tem uma foto aqui. É para essa foto que fica mais ou menos o exame do fundo de olho. Quer dar uma olhadinha, doutora? Tem ali e tem aqui na frente também, ó. Com certeza. O que a gente está vendo aqui, doutora? Bom, então assim, né? De que é o diabetes? O diabetes é uma doença sistêmica que acomete o nosso corpo como um todo. E no diabetes a gente tem um aumento dos níveis de açúcar no sangue. E qual que é o problema disso? Né? O problema é que muito açúcar dentro dos nossos vasos sanguíneos começa a causar lesões, machucados nos vasos sanguíneos. E nós temos vasos sanguíneos no corpo inteiro. Qual que é a vantagem dos olhos? A vantagem dos olhos é que eu consigo examinar os vasos sanguíneos do olho. Então, por exemplo, eu não consigo olhar os vasos sanguíneos do rim, do coração, mas no olho, com o exame de fundo de olho, eu consigo olhar os vasos sanguíneos e saber como está a saúde daqueles vasos. E no diabetes, se o paciente tem machucados no fundo do olho, provavelmente ele já tem algum machucado nos vasos renais, nos vasos do coração. Então, é um parâmetro muito importante para a gente saber a gravidade do diabetes e como está o controle. Então, o exame oftalmológico no diabético, ele é imprescindível e obrigatório. Todo paciente diabético deve passar, no mínimo, uma vez ao ano no oftalmologista. Por quê, né? Então, esses vasos sanguíneos que nós temos nos nossos olhos, por exemplo, com o aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue, eles vão sendo machucados. E isso vai causando extravasamento de sangue, vai causando extravasamento de líquido. E como a gente pode ver nessa imagem da tela, ó, era essa mesmo. Ali na esquerda a gente tem uma foto de um fundo de olho que é saudável. Tá. Na direita a gente tem uma foto de um fundo de olho que tem uma doença chamada retinopatia diabética, que são machucados da retina no fundo de olho. E o que a gente vê aí? A gente vê pontos de hemorragia, que são aquelas manchas de sangue avermelhadas. A gente vê lesões chamadas exudatos, que são essas manchas amareladas, que é um extravasamento de proteínas e líquido de dentro dos vasos para fora deles. E eles ficam acumulados na retina. E o que isso causa? Uma baixa de visão, uma perda da nitidez. Isso pode causar um inchaço nessa região central aí da foto, essa região mais escurecida que a gente chama mácula. Ela é a região mais nobre da nossa retina. E nela é onde nós temos a visão fina. Então, o centro da nossa visão, se esses líquidos se acumularem ali e causarem um inchaço, a gente fala que tem um edema de mácula, que é pelo acúmulo de substâncias que não deveriam estar lá
E tudo isso acontece pelo estresse oxidativo que o diabetes causa. Então, assim, o principal fator de risco para ter problemas oculares é o tempo da doença. Então, dificilmente a gente vai ter essas alterações tão floridas num paciente que tem diabetes há 1 ano. E além do tempo, é a gravidade. Então, o quão bem controlado está esse diabetes? O diabetes bem controlado, ele pode ficar anos sem manifestar doenças oculares. Eu mesmo tenho uma experiência pessoal de um tio muito querido, que ele tem diabetes há mais de 50 anos. E ele não tem um sinal de hemorragia dentro do olho. Porque ele tem um controle super adequado do diabetes nesse tempo. Então, ter um controle adequado é fundamental para a gente prevenir essas doenças. E além do controle adequado, é importante a gente descobrir essas alterações oculares precocemente, porque elas têm tratamento. Então, a gente tratando uma retinopatia no começo, a gente consegue evitar que ela progrida pelas formas mais graves. E a gente também consegue alertar o clínico, o endocrinologista, que aquele paciente não está com controle adequado. Porque se ele tem muitas hemorragias, muitos exudados, já tem uma perda de qualidade visual, provavelmente o controle do diabetes dele não está adequado. Então, o nosso olho fica de olho de verdade e até um X9 ali, né? Ele consegue dizer, olha, doutor, Sim. ele não está equilibrando o diabetes dele. E é possível também a pessoa que não sabia que tinha o diabetes imaginar e começar pelo fundo de olho e falar assim, opa, acho que você está com algum problema no seu diabetes. Exato, com certeza. E, doutora, aí como que funciona, por exemplo, existem alguns sintomas que as pessoas começam a ter para que elas também falem, doutora, eu já estava sentindo, sei lá, uma visão turva, existe isso ou não tem sintomas, doutora? A doença, o principal, é perda da qualidade de visão. Então poxa, estou enxergando embaçado, a minha visão está turva, estou vendo halos, estou vendo uma mancha na visão, ou estou vendo as coisas distorcidas. Então, quando eu olho para uma linha reta, ela está distorcida, isso é um sinal de edema na mácula. O paciente pode ficar, às vezes, com o olho mais sensível, ter dificuldades para dirigir à noite, porque a visão vai ficar mais embaçada. E todas essas queixas, né, de redução da qualidade visual não são restritas da retinopatia diabética. Mas, por exemplo, a catarata, ela acontece de forma mais precoce em quem tem diabetes. Por quê? Esse estresse oxidativo que machuca o fundo do olho, ele também altera as proteínas da nossa lente natural, que é o cristalino, e acaba favorecendo o aparecimento de uma catarata, por questões metabólicas. Tanto que existem pacientes jovens que têm um diabetes tipo 1 muito descontrolado, que desenvolvem catarata antes dos 40 anos. Nossa. Por quê? Por causa desse estresse metabólico. Então aí, o aumento do açúcar no sangue, ele também altera as proteínas do nosso cristalino e pode acabar dando uma catarata precoce. E então a principal... Que perigo também. Exato, é um perigo. O diabetes, ele é uma doença perigosa porque ela é silenciosa. Então, a palavra-chave é prevenção. Então, fazer os exames de rotina para detectá-la precocemente e tratar, porque com o tratamento adequado a gente vai ter uma garantia de que esse paciente vai conseguir, uma garantia não, mas a gente vai ter maior chance desse paciente conseguir chegar numa idade mais avançada sem ter uma perda da qualidade visual. Doutora, tem perguntinha de Instagram, vamos lá. É isso aí, temos uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, primeiro do Instagram. Ananda, sou diabética há 25 anos e descobri agora rinopatia e fiz a primeira sessão de fotocoagulação a laser e foi muito dolorosa. São necessárias muitas sessões e pode-se reverter isso? Obrigado. Obrigado você, Nanda, pela pergunta, viu? Doutora, faz 25 anos que ela tem, agora que ela descobriu. Então, quer dizer que ela deu uma controlada boa até por um bom tempo, vamos dizer assim, né, doutora? Com certeza. Então, assim, como a gente comentou, né, a Nanda, ela tem há 25 anos o diabetes. E um dos principais fatores de risco é o tempo da doença. Então, com 25 anos de doença, você tem muito mais chance de ter algum machucado no fundo do olho do que alguém que tem a doença há 1 ano, né? E o que é essa fotocoagulação que a Nanda comentou ali? A fotocoagulação é um tratamento que a gente faz quando a gente tem alterações nos vasos da retina. E é um laser que vai queimando alguma dessas regiões da retina com o intuito de ajudar esses vasinhos a secarem. Então, é um procedimento que pode ser um pouquinho dolorido, sim, porque a nossa retina ela é sensível e a quantidade de sessões é muito individualizada. Geralmente, uma sessão só é pouco,
Geralmente a gente precisa fazer mais do que uma sessão para tratar esses vasos. E a gente consegue, muitas vezes, com o tratamento a laser, controlar essa retinopatia diabética e não deixar ela avançar. Então, é importante o tratamento precoce para que a gente controle a doença no quadro inicial e não deixe ela avançar. E isso é feito em consultório, depois o paciente sai normalmente? Como funciona, doutora? Sim, a fotocoagulação da retina laser, ela é feita em próprio consultório, né? Então, o paciente precisa ter as pupilas dilatadas para a gente ter uma visão ampla do fundo de olho e é feito com um aparelho a laser, igual aquele aparelho que a gente examina. O paciente encosta o rosto, fica com a cabeça ali paradinha, a gente vai com o auxílio de uma lente, examina o fundo de olho e consegue aplicar o laser em posições estratégicas para conseguir queimar esses vasinhos e prevenir o avanço da doença. E aí sai vida normal. Isso, geralmente no dia do procedimento o olho pode ficar um pouquinho dolorido, a visão um pouco embaçada e aí a gente vai avaliando a resposta. Mas muitas vezes uma sessão única ela não é suficiente porque a nossa retina é muito grande e a gente não pode pegar em uma única sessão e fazer laser em tudo, porque isso acaba gerando um desconforto para um paciente, né? A gente precisa do tempo do organismo para cicatrizar. Então, geralmente tem que fazer mais de uma sessão, na grande maioria das vezes. Boa, tem mais uma perguntinha agora de WhatsApp. Temos mais uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó. Diego Reginaldo, Porto Velho. Boa tarde, doutora Joyce. Não sou diabético, porém tenho uma dúvida. Faço uso de óculos para astigmatismo. Em uma consulta de rotina, foi constatado o aumento mínimo de grau. Fiz os óculos recomendados, porém, após o uso das novas lentes, tenho sentido uma sensação de pressão na cabeça, tensão ocular e tontura. Isso pode estar acontecendo por conta de troca de lentes ou pelo astigmatismo? Diego, muito obrigado pela pergunta, viu? Muito bom, Diego. E aí, doutora? Bom, Diego, pode sim, tá? Então, toda mudança de grau e mudança de óculos, ela pode te trazer algum desconforto se esse óculos não estiver 100% ajustado, seja pelo grau em si ou pela posição do óculos no seu rosto. Uma troca de óculos, ela pode causar um desconforto inicial, às vezes na primeira semana, primeiros 15 dias. Então, o recomendado se você fez esse óculos com o oftalmologista, né, tente usá-los por pelo menos 1 ou 2 semanas. Se o desconforto persistir, é importante que você seja reavaliado pelo oftalmologista que fez a prescrição para que uma avaliação seja feita e isso daí corrigido. Às vezes, ajustando o grau ou fazendo algum ajuste no próprio encaixe dos óculos no seu rosto, você tem a melhora. Doutora, a gente falou um pouquinho do tratamento e eu queria saber se existem outras formas de tratamento, quanto tempo que demora e se existe um caso que, por exemplo, pode falar assim, está tarde e de repente levar a pessoa a ficar cega, por exemplo. Sim. Então, vamos lá. Falando de diabetes no olho, né? A gente já comentou um pouquinho da retinopatia diabética, que é o problema na retina, da catarata. E nós temos uma incidência aumentada também de glaucoma, que é quando a gente tem geralmente um aumento da pressão dos olhos, isso causa uma lesão no nosso nervo óptico. Então, o tratamento de cada uma dessas formas, ele é diferente. Então, o tratamento de catarata, ele é sempre cirúrgico. Então, só que para a gente operar catarata, o ideal é que a retina esteja controlada. Então, não adianta eu operar catarata de um paciente com retinopatia diabética descontrolada, que isso pode piorar. Então, o paciente ele precisa ser avaliado como um todo. Então, a gente tem que avaliar a retina. Muitas vezes a gente faz o tratamento com laser, né, a fotocoagulação. Hoje em dia existem medicamentos que são injetados dentro do olho, que são as famosas injeções, aplicações intravítreas, que são medicamentos que a gente usa na retina para ajudar a reduzir sangramentos, reduzir esse edema que pode acontecer, esse inchaço na retina e preparar o olho para uma futura cirurgia ou para mesmo ter um segmento, né? Se o paciente tiver glaucoma, muitas vezes ele tem que usar algum tipo de colírio para tratar o glaucoma ou fazer um tratamento específico de laser para glaucoma. Então, o tratamento ele vai ser bem individualizado dependendo de qual parte do olho foi acometida, né? E quando a gente fala de retina, né, eu trouxe um modelinho de olho aqui, vou só mostrar para vocês para ficar um pouco mais claro, né? Então, aqui é o nosso olho e a retina é essa parte que está dentro do olho, aqui ó, como vocês podem ver, aqui na imagem, aqui ó, isso. Então aqui ó, nós temos os vasos sanguíneos na parte do nosso fundo de olho. Então quando a gente fala fundo de olho e retina, são todos esses vasos que estão aqui. E qual que é o problema? Esses vasos, eles têm os neurônios que vão se conectar com o nosso cérebro. E eles são muito sensíveis.
Se a gente tiver um descolamento da retina, o que é o descolamento? É quando a retina ela se afasta da parede do olho. Isso é muito mais frequente em pacientes diabéticos. Por quê? Porque com esses sangramentos, esses vasos, podem ocorrer trações e essas trações descolam a retina. E aí que está uma doença grave, que é o descolamento de retina. Geralmente ele pode ser tracional em pacientes que têm diabetes. E qual que é o problema disso? Se não for tratado, né, ele pode deixar sequelas para o resto da vida, porque é aqui onde estão os nossos neurônios que vão levar a informação para o cérebro. Então, o diabético, se ele tiver lesões muito graves na retina, muitas vezes nós conseguimos tratá-las, porém, algumas dessas lesões, elas causam sequelas que são irreversíveis e podem levar até mesmo à cegueira. Uau! Então, a palavra é prevenção para a gente não deixar chegar num nível de hemorragia dentro do olho, né? Pode ter uma hemorragia dentro aqui, o olho ficar uma bola de sangue dentro, a gente ter que fazer uma cirurgia para limpeza, ou ter um descolamento de retina, ou até mesmo um glaucoma avançado. E o glaucoma é uma doença que ela é irreversível. Então, a partir do momento que a gente teve o dano do nosso nervo óptico no glaucoma, isso não volta. Então, a gente tem que tentar estacionar a doença o quanto antes. Doutora, tem mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinha para a doutora. Vamos ver aqui, ó. Da Adriana. Boa tarde. Uma criança de 7 anos. O exame 105 é preocupante? Muito obrigado, Adriana, pela sua pergunta. Doutora, o que é o exame 105? Eu acredito que esse 105 que ela falou deve ser o exame de glicemia de jejum. Então, atualmente, em pacientes normais, né, a gente considera que até 100 é uma glicemia de jejum normal. Acima de 100, essa glicemia de jejum é alterada, de 100 a 127. E acima de 127 já é o diagnóstico de diabetes. Então, assim, uma glicemia de 105, a gente tem uma glicemia de jejum alterada. O que precisa ser feito? Primeiro, verificar se esse exame foi bem coletado. Se o paciente realmente estava de jejum, se ele foi feito da maneira adequada. Se o exame foi feito da maneira adequada e realmente deu essa alteração, precisa ser acompanhado pelo pediatra para verificar se ele está tendo uma resistência insulínica, que a gente fala, que é o famoso pré-diabetes. Porque o diabetes é uma doença que ela não é exclusiva de idosos, ela pode acontecer em qualquer momento na nossa vida, né? E geralmente quando a gente tem uma alteração leve, mudança do estilo de vida ajuda. Então é fundamental atividade física, ter uma boa alimentação, isso para todas as idades, que muitas vezes um exame com uma leve alteração, ele consegue ser revertido sem a necessidade de medicamentos. Apenas mudando o nosso estilo de vida, melhorando a alimentação e fazendo mais atividade física, a gente consegue trazer esses valores para baixo de 100, que vão estar dentro da normalidade e nos deixam mais tranquilos. Com certeza, porque é o que a gente estava falando logo no começo do programa, né? Pré-diabetes é 50% de ser bom de ter e de não ter também, né, doutora? Então, que a gente se previna para que isso não aconteça. E como você já disse várias vezes aqui, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, quem tem diabetes, pelo menos uma vez ao ano, né, doutora? No mínimo. Tá. E aí, quando a gente já tem sinais de retinopatia diabética, de glaucoma, muitas vezes as consultas têm que ser com uma periodicidade menor. Então, assim, o mínimo é uma vez ao ano se tiver tudo ótimo, 100%. Agora, se já tem sinais de retinopatia, de glaucoma, de catarata mais precoce, aí esses intervalos são espaçados, muitas vezes para 6 meses, 4 ou até 3 meses, dependendo da gravidade. Se cuide, minha gente, por favor, se cuide. Doutora, você é maravilhosa, volte sempre. Já esperando a sua volta, tá? Obrigada, é um prazer estar aqui sempre. Obrigada. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora_DRE Joyce Fará, tá aparecendo para você aí na tela, e o site também, www.doutorajoycefará.com.br. Um beijo, obrigada. Obrigada.